Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Profissão Mãe. Eu sou Isabel, sou mãe, médica, obstetra e sigo tentando equilibrar os vários pratinhos da vida. Eu sou a Paula, sou médica pediatra, sou mãe do João Pedro e tô aqui cada semana ficando doida com um assunto diferente. E hoje a gente queria convidar vocês para falar um pouquinho sobre parto, né? Quem acompanhou o nosso primeiro episódio, a gente falou muito sobre planejamento de gestação, como que a gente engravidou. Descoberta. A nossa descoberta. E hoje a gente quer falar muito sobre a escolha do parto. O peso que é escolher, né? Como foi pra você, amiga? Você sempre soube a via de parto que você queria? Você sonhou com o teu parto? Como que foi? Amiga, eu acho que por ser obstetra e por já ter participado de tantos partos, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então, a gente tira muito aquele peso da idealização. Então, eu sempre quis tentar o parto normal. Mas isso nunca foi uma coisa como um peso, sabe, uma cobrança. Na verdade, eu acho que esse desejo de parto normal nasceu depois que eu virei obstetra. De como que poderia ser. Porque antes, a gente associa, eu acho que o coletivo comum das pessoas associa parto normal com dor, com sofrimento. Fiquei lá tantas horas esperando, com exposição, com a mulher numa posição, né, ruim, vamos dizer assim. Eu acho que a maioria das pessoas ainda pensa isso. Mas a gente tem um porém, né? A gente hoje trabalha com um tipo de público, de hospitais, em que o recurso é muito diferente. A realidade que a gente tem o prazer de trabalhar, graças a Deus, é outra. Mas eu digo assim, vamos supor, minha mãe, na cabeça dela não entrava eu querer fazer parto normal. Pelo que ela viveu quando ela teve seu pai. Entendeu? Então, tipo assim, pra ela, por que você não vai ali, faz um cesárea e pronto, acabou? Porque ela não sabe o que é um parto normal, como a gente pratica, como a gente tem o prazer de assistir. Sim. Né? Então, eu queria passar por essa experiência, eu queria sentir as contrações, eu queria parir. Mas isso nunca, até por tudo que eu já tinha passado, né, também, como a gente falou no outro episódio, minha primeira gestação, a perda. Então, acho que isso, para mim, foi mais um detalhe. Né? Eu sabia que, independente da via de parto, o momento do meu parto ia ser um momento muito especial. Fosse por via vaginal, fosse por cesárea. Por cima ou por baixo, eu acho que a emoção de ver ela ali, de ter ela ali saudável, eu acho que isso era o que me guiava. Você queria? Eu queria, tive parto normal, mas isso nunca foi uma coisa que, tipo, se não acontecesse, eu iria me frustrar. Talvez em algum grau, mas eu fico muito triste e chateada e, sei lá, eu fico pensando o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça, de algumas mulheres que às vezes querem ter parto normal e por algum motivo não tem, não conseguem, não dá certo, né? Eu até nem gosto dessa palavra conseguir, porque parece que se você consegue, você é mais do que quem não teve, né? Que não conseguiu. Enfim, mas essa mudança, essa quebra da expectativa da via de parto, então a pessoa quer parto normal e acaba tendo uma cesárea. E algumas mulheres, às vezes, vão para a cesárea triste, chorando. E cara, o mais importante não é isso. O mais importante é que seu filho vai nascer. É um momento de alegria, de felicidade, sabe? Se apropria disso. Eu entendo, amiga, mas eu fico triste por elas estarem sentindo aquilo naquele momento que pode, que deve ser tão especial e ser tão leve. Por isso que eu acho que eu falo bastante sobre isso. Entendi. Mas é porque hoje... que eu acho muito difícil, né? Rede social. A rede social ajuda vocês a pegar informação com a gente, a fazer a coisa ser, né? Às vezes você se alimenta, só que assim como o papel, a internet aceita qualquer coisa. E quando você cai em alguns algoritmos, hoje parece que tem um negócio de se a mulher não tiver o parto vaginal, natural, ou se ela usar a analgesia, se ela não sentir o parto, se ela optar por nem entrar em trabalho de parto e querer cesárea, ela já é menos mulher. Menos mãe. Menos mãe. E eu passei por isso, né? Porque apesar de eu trabalhar com isso, de eu entender toda a vantagem que é você entrar em trabalho de parto, você ter um parto vaginal, eu tenho um complexo com o meu corpo, em primeiro de tudo, que é muito grande.
Então, pra mim, eu acho lindo ver as mulheres em trabalho de parto. Acho lindo chegar e fazer uma sala de parto normal. Como você fez pra mim, então... Como eu estava lá no seu, e tipo, mas pra mim, amiga, é uma coisa assim que me bloqueia, sabe? Tipo, uma coisa de sei lá, trauma de infância, de sempre ter sido mais gordinha, de sempre, sei lá, qualquer coisa, não me sentir à vontade. E também tem um limiar de dor muito ruim. Eu choro tirando a sobrancelha. Eu choro tirando a sobrancelha. E aí, eu sabia que o dia que eu engravidasse, eu ia escolher o parto cesárea. E eu acho que é uma coisa que, sei lá, é difícil de desconstruir, né, amiga? É muito difícil. Porque até essa questão da dor. Eu sou uma pessoa que também não tem um bom limiar de dor. Eu sou, tipo... como é que se diz? Eu sinto dor, sinto bastante dor para as coisas. Mas eu acho que o fato de eu ressignificar a dor e a contração, de eu botar na minha cabeça que a cada contração ela estaria mais perto de mim, sim. Até eu entrar em trabalho de parto, que eu já estava com 4 centímetros, aquela fase de latência, não senti nada. Até o bicho pegar mesmo, entendeu? Então, assim, mas foi uma coisa que eu construí, né? Lógico, diante de tudo que eu conheço. Mas eu acho que é uma coisa, essa escolha da via de parto é uma decisão da mulher. Parto normal é uma coisa que vem de dentro para fora. Parto normal imposto, tem que ser parto normal porque é a sua única opção, porque você não pode escolher ser cesárea. Isso sim é violência, isso sim não é humanizado. Então, o que eu acredito, o que eu prego, o que eu faço no consultório é o quê? Eu explico, tiro dúvidas, converso, reconverso. Então, sempre, toda consulta, a gente tem esse momento para que a mulher fique segura do que ela quer, do que é que implica aquela decisão dela e que ela tome a decisão dela e ponto, acabou. Eu, com a minha decisão, sempre super bem. E diferente de você, a minha mãe teve 2 partos vaginais. Tá vendo? Olha só. 3, 2, 1. Tipo, eu que fui só mais velha, foi muito rápido. Minha mãe não ficou 24 horas no hospital. E, 30, não vou falar tantos anos atrás, né? 30 e tantos anos atrás, parto normal. Aí é lógico, do meu irmão já foi um parto mais rápido ainda. E dentro da minha família, pegando ali todo mundo assim, minha avó, 5 filhos. Todo mundo parto vaginal. Uma tia minha, a irmã da minha mãe, foi gemelar, obviamente agendado, tudo certinho, né? Na época e tudo. Meus primos hoje já têm mais de 20 anos, então é isso. E a minha outra tia também optou por ter cesárea, mas nunca foi algo nem discutido na minha família. Nunca foi. E como as pessoas encaravam quando você dizia que tinha escolhido ter cesárea? A minha família em si, eu não tive problema nenhum. Mas dentro do convívio médico, pacientes, porque eu já tinha o consultório, né? Então, quando me perguntavam, o que você vai escolher, doutora? E eu falando assim, olha, gente, é muito particular, porque a gente que trabalha com isso, a gente tem consciência que humanização não vem da via de parto nem do local de parto. Então, o parto humanizado não é o parto que você tá numa banheira na tua casa, né? Perfeito. Na piscina de bolinha, que seja, perfeito. né? Perfeito. Com a luz de velas. Não, gente, a humanização é respeito e acolhimento. Perfeito. E eu tive isso com você sendo minha obstetra. Por exemplo, quando eu falei pra você a primeira vez, e eu te falei exatamente essas condições. A primeira condição que eu falei, que eu tinha bloqueio em falar da causa do corpo, né? Da vergonha do corpo. E aí você ainda virou pra mim e falou assim, amiga, a dor hoje, né? Não é um problema. E realmente não é. Hoje a gente tem analgesia, que a mulher tranquilamente vive o seu parto vaginal sem tudo aquilo que todo mundo fala que vai ser o terrorismo na cabeça da mulher, né? A gente sabe disso. Mas o meu bloqueio era mais o meu corpo, eu ali, eu saber que dependia de mim. E várias pessoas ali, por mais que a gente tente limitar, controlar, querendo ou não, você tá no hospital, entra técnico, entra enfermeira, enfim, não tem muito como. E é muito corajoso de você falar isso, porque é uma coisa comum, mas que muitas mulheres não falam por vergonha, né? E é uma coisa muito da nossa sociedade, dessa questão do corpo. Eu agora também passando no meu pós-parto com minha filha de 9 meses, a gente estava até falando um pouquinho disso antes,
de emagrecer. Você falou que emagreceu agora, né? Então, e tem essa cobrança, a gente se cobra. Sim. É tudo, né? Essa questão do corpo para a mulher é uma coisa muito complexa. E a gente tem que falar assim, gente, porque isso é o que ninguém fala. Você não precisa seguir o que a internet está falando, o que as amigas estão falando. É com você, né? E eu sabia isso comigo. Tanto que, assim, o João acabou sendo um bebê que ficou pélvico, né? Ele ficou sentadinho. Nem que eu quisesse o parto vaginal, eu iria fazer, Sim. Não, existem nem médicos, eu. Isso daí eu não ia deixar nunca. Existem obstetras que, independente da posição, conduzem. Sim. E entram nessa jornada, né? Então, tipo assim, mas eu sendo neonatologista, eu sendo pediatra, mesmo que eu quisesse ver de parto normal, meu filho sentou. Qual é o grande problema do parto vaginal pélvico? Se você olhar para um recém-nascido, a cabeça dele é a maior parte do corpo, né, amiga? Então, assim, no parto vaginal cefálico, que é o mais comum, até pela gravidade, ele vai ficar de cabecinha para baixo, porque a cabeça é mais pesada. Passou a cabeça, que é onde tem mais osso, vamos dizer dessa forma, passa o resto, o bebê nasce. Sim. Agora, imagina ele ao contrário, pélvico. Passou o bumbum, passou a barriga, às vezes a cabeça não passa. E aí, o que é que tem um problema? Compromete a oxigenação do cérebro dessa criança e tem um risco significativo de ter alguma alteração neurológica, uma paralisia cerebral. Então, é um risco considerável. Por isso que hoje em dia a gente não faz, evita a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, eu acho que não vale a pena você correr o risco de ter um parto pélvico vaginal. Isso é importante a gente falar, que isso vai render inclusive outros podcasts. A decisão compartilhada, a responsabilidade compartilhada. Verdade. E isso, gente, é pra tudo na sua vida. Isso eu falo pra vocês como pediatra, a Isabel vai reforçar isso como GO. E tudo que vocês tomam de decisão na vida é sua responsabilidade. E pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. Então, assim, tudo bem, você quer a sua via vaginal, é importante pra você, o teu bebê está pélvico. Você encontrou um profissional especializado nisso. Tem os seus riscos? Tem os seus riscos. Você está confiando num profissional, mas é uma decisão compartilhada, certo? Exatamente. E eu entrei nisso quando eu escolhi cesárea. E outra coisa, né, amiga? É uma coisa que você vai arcar para onde isso for. Isso. É o seu filho. Exato. E na cesárea eu sabia do risco. Por exemplo, eu queria entrar em trabalho de parto. Mas a gente entra naquilo, CRM positivo. Gente, a gente que trabalha com isso, a gente tem uma amostragem muito grande de pessoas, assim, muito. Então, a gente vê tudo que dá certo, a gente vê uma porcentagem que às vezes não dá certo, e a gente vai vendo mais ou menos em que época que é, em que, né, como que foi a condição, se a mulher entrou em trabalho de parto, se a mulher não entrou em trabalho de parto. E é aquela coisa, né, amiga? Às vezes a ignorância é uma bênção. Às vezes você não saber tudo que pode dar errado, você fica até mais tranquilo, né? Então a gente sabe tudo que pode acontecer ali naquele... Com certeza, o fato de eu não ser leiga no assunto me fez não esperar eu entrar em trabalho de parto. Porque a gente fez a cesárea do João, eu tava com 39 semanas e 4 dias. E eu morria de medo de entrar em trabalho de parto com esse moleque pélvico. E ele enfiar o pé. E ser uma cesárea mais difícil. E virar uma urgência. E virar uma urgência, um prolapso de cordão. Aí né? eu tive que... mas é legal entender que tudo tem peso a decisão. Então, por exemplo, eu optei pela cesárea sem o trabalho de parto por medo de entrar em trabalho de parto com um bebê pélvico, certo? Certo. Me expus ao risco do meu filho talvez fazer um desconforto respiratório quando nascesse. Porque quando faz a cesárea fora de trabalho de parto, a gente tem um risco maior desse desconforto, né, amiga? Isso, tem um risco maior, mas também entram outras coisas na balança. Era um bebê que estava numa idade gestacional muito boa. Lembrando também que quando a mulher decide que quer fazer a cesárea, quer marcar a data, em situações gerais, a gente só faz isso a partir de 39 semanas, né, amiga? Isso. Pensando em maturação Pensando mesmo. em maturação, porque quando a gente faz antes, embora o bebê deixe de ser prematuro com 37, com 38 ou com 37 tem muito mais risco de ter esse desconforto. Isso. E aí eu botei tudo isso na balança e foi isso. Foi uma decisão que eu tomei junto com você. Você também me orientou. Eu lembro que eu não queria esperar tanto até. Eu falava, cara, mas
39,5 mais 2 dias é 40, né? Ainda tá no risco. E aí tem aquele medinho ali no final, né, amiga? A gente fica com, putz, acho que até ouvir chorar, até nascer e ouvir chorar, é um pouco apreensivo, né? Mas aí, assim, apesar de tudo isso, hoje eu consigo entender o raciocínio inteiro que eu tive. Hoje. Na hora ali, eu tava tranquila. Por quê? Porque eu me preocupei em escolher as pessoas que estariam comigo. Então, por exemplo, eu tinha você como minha obstetra, eu tinha a Carol te auxiliando, que é outra obstetra maravilhosa, e eu tinha a Karen, que era a pediatra neonatologista que eu escolhi para cuidar do meu filho. E eu sabia que eu não ia ter controle de nada ali. Então, a minha paz estava nas pessoas que eu escolhi para estarem ali comigo. E você estava ali não como médica, você estava ali como mãe. Né? Então, não é para você tomar nenhuma decisão médica naquele momento. Sim. Né? Você tem que ser mãe. Sim. Ser cuidada naquele momento. Que, aliás, eu queria lembrar do teu parto. Em que você tinha crises de baixar a obstetra e querer conduzir o próprio parto. Eu dei trabalho, né? Eu dei trabalho. Vamos falar isso aqui? Que eu dei trabalho? Lógico. Elas dão trabalho, nós também. Carol e doutora Rita vão... Bom, como que foi meu parto, né? Engraçado, olha só as coisas. Eu entrei em trabalho de parto com 38 semanas, no dia que minha mãe chegou aqui em São Paulo. Foi. Exatamente. Porque assim, na grande maioria das vezes, primeira gestação entra em trabalho de parto mais para perto de 40. Então eu me programei para trabalhar até 38, minha mãe ia chegar, ia ficar 2 semaninhas ali tranquila, ia no restaurante, ia ficar de boa, assistir uma série e tal. Fazer uma escova, fazer a unha. Fazer a unha. Só que não, né? Não deu nada, não aconteceu nada disso. Como eu tive aquelas alterações, né, do ritmo de crescimento e do Doppler, e eu sabia que se acontecesse isso novamente, eu ia precisar ir para uma cesárea e eu queria entrar em trabalho de parto normal, eu fiz algumas coisas para induzir, de forma natural, para induzir eu entrar em trabalho de parto. Então eu fiz acupuntura, escaldapés, tâmara, o que estavam me ensinando que tinha e que não tinha evidência científica, eu fiz. Eu estou falando aqui como... mãe. Isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E isso, hoje, quando a gente trabalha muito com parto particular, né? Então, por exemplo, eu faço consulta desde o pré-natal, com a gestante e tal, e eu vejo que todas essas técnicas, né, que é tipo off-label, sem estudo, cara, funciona. Eu acho que funciona. Funciona. Não posso dizer que não tem evidência científica, eu posso falar do meu universo, das minhas pacientes, de quem eu proponho e de mim, né? Então isso não tem um peso de evidência científica, Sim. Mas na prática o que a gente vê é que funciona. Não, eu não sei nem se é aonde a gestante põe a cabeça dela. Ou se tipo assim, você se condiciona a pensar que tipo, eu tô fazendo isso para entrar em trabalho de parto, então eu tô pronta, vou entrar em trabalho de parto. Não sei falar o que acontece primeiro, mas olha... Frequentemente, quando elas me avisam assim, Paula, liberei o shake, ou, né? Ou tá começando com a tâmara, tá fazendo chá, tá fazendo escaldapés. Cara, geralmente, não dá 2 dias, no máximo. Eu já tive uma que tomou o shake de manhã, primigesta, primeira gestação. A obstetra me avisou de manhã que tomou o shake. 10h30 da noite, a criança tinha nascido. E é bom avisar, né, também, porque... Eu já estava programada. E um parto, amiga, onde estava tendo um show. Tava tendo show no Morumbi. Meu Deus. E era um parto no Einstein. Ainda foi aquela coisa assim, ainda bem que tudo se alinhou. Tudo mas dá tipo, certo, funciona. Funciona. Mas eu acho que funciona mesmo. E tem uma coisa também que eu acho que eu vejo na prática, que é o quê? Quando a paciente diz assim, pronto, terminei de fazer tudo que eu tenho que fazer no trabalho, o quarto tá pronto, a mala de maternidade tá pronta. Se nascer agora, tudo bem. Aí nasce. Entendeu? Então, quando você se programa mesmo pra isso, né? Ou então, minha mãe chegou, fulano chegou, me mudei, porque sempre tem 1000 coisas pra fazer antes de nascer, né? A quantidade de pessoas que muda de casa quando a criança tá pra nascer. Muito. Eu acho que às vezes procura casa maior, né? Enfim, é um momento de estruturação da família. Bom, e aí você fez acupuntura. E aí eu fiz tudo, fiquei louca, né?
enfim, vozes da minha cabeça, não foi orientação. Segundo vozes da minha cabeça. Mas, assim, fiz com pessoas que eu conheço, né, que eu recomendo, fiz acupuntura com colegas, com físio, já estava fazendo físio pélvica, porque o meu medo era o quê? Era ter uma alteração do crescimento ou do Doppler, que é o fluxo de sangue, e eu precisar fazer uma cesárea direto. E se meu colo tivesse fechado, sem nada de dilatação, eu não iria induzir, eu ia fazer uma cesárea direto. Sim. Porque uma indução nessa situação de alteração de vitalidade é uma indução mais complexa, que tem mais risco de sofrimento fetal, enfim. A gente sabe que indução, quando necessário, tem que ser feita, mas a indução é um processo que ele é mais longo, né? Aquela indução que a gente vai para o hospital. Não, então, vamos situar como é que funciona a indução, né? Então, por exemplo, uma mulher que chegou lá 40 semanas, não entrou em trabalho de parto e quer o parto vaginal, quer tentar. Então, a gente faz a indução de trabalho de parto, são 2 fases. Uma primeira fase de preparo de colo, que a gente pode fazer essa fase com comprimidos, que é o comprimido de misoprostol, com uma laminária, com o propés, com um balão, se a paciente já teve uma cesárea. Então a gente faz essa primeira fase, que geralmente pode durar 12, 24 horas. E é esse parto que geralmente esgota bastante a mãe, né? Porque interna antes. Então vamos supor, imagina só, primeiro você já sabe, tipo, eu faço 40 semanas amanhã, se amanhã não nascer, se eu não entrar em trabalho de parto até amanhã, eu vou pro hospital para induzir. Então você já fica tenso. Às vezes já não dorme bem de hoje para amanhã. Aí amanhã você vai para o hospital, aí você vai passar no pronto-socorro, aí você vai fazer uma ultrassom, vai fazer uma cardiotoco. Entre você chegar no hospital e colocar o primeiro comprimido, já é um tempo. Já. Aí você começa a ter contração, aí não sei o que, você não está no seu ambiente, aí entra a enfermeira, aí pega acesso, aí colhe exame. E são coisas que são protocolares de todo o hospital, que são para a segurança, que são necessárias, que não tem jeito. Se você der sorte, vamos dizer assim, se você colocar um comprimido e já desencadear um trabalho de parto, ótimo. Muito bom. Mas às vezes você pode precisar colocar 4 comprimidos. Um comprimido a cada 6 horas. Isso dá 24 horas. horas. E gestação é bem comum. Principalmente se quando você começa a indução, você não tem dilatação ainda. Então a gente pode até prever o sucesso da indução a partir da dilatação. Quando a gente vai fazer uma indução de um colo que não dilatou nada, está fechado, um colo grosso, é uma indução mais longa, geralmente. Se você vai fazer uma indução de uma paciente que já está com 3 centímetros, o bebê já está encaixado, ela já está tendo uma contração ou outra, geralmente é uma indução que às vezes a gente coloca um comprimido ou liga um pouco de ocitocina e a indução já pega. Mas é uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, quando é necessária a indução, se está nesse cenário que não tem dilatação ainda, eu digo, você vai internar hoje para ganhar amanhã. Se prepare para ganhar amanhã. Porque se for hoje, ótimo, você está no lucro. Mas se prepare para esse processo que pode ser longo. Sim. Né? Que isso pode acontecer, né, amiga? E deixa eu perguntar uma polêmica. Eita, adoro. Mulher gosta dessas coisas. Namorar. Ajuda. Sexo. Quando você está querendo entrar em trabalho de parto. Inclusive... Como que funciona? Vou até falar da minha experiência. Eu sei que tem família que, por exemplo, o pai morre de medo de encostar na mulher quando ela tá grávida, porque acha que vai encostar na criança. Gente, é muito longe. É um negócio avantajado, né? Não. Inclusive, algum dos tabus aí, né? Então, relação sexual, você pode a gravidez toda, tá, gente? Desde o início, meio e fim. E aproveitar porque a mulher fica, né? Tem mulher que fica com vontade, tem mulher que fica sem, tem mulher que fica subindo pelas paredes, tem. E tem marido que fica confortável, tem marido que não, né? Então, mas entender que pode, que não faz mal, né? Nós ainda vamos fazer um podcast só sobre isso, porque, gente, olha, como tem dúvida sobre isso? É verdade, é um bom tema. Mas assim, ajuda a induzir. Ajuda, por quê? Porque libera a prostaglandina, que é justamente a substância que tem no comprimido de misoprostol, a relação sexual, aumenta fluxo de sangue para aquela região, né?
Pode ter um contato com o colo, lembrando, né, que vamos supor, bebê aqui, colo aqui, vagina aqui embaixo. Então, na hora que tem a penetração, o pênis pode chegar perto do colo, né? Então, isso aí pode também estimular, mas a relação sexual ajuda a desencadear o trabalho de parto, sim, sem dúvida. Então pronto, gente, tirei a dúvida de todo mundo. Inclusive, vou falar uma coisa que meu marido vai ficar chateado, porque ele é reservado e eu falo muito, sou boca aberta. Ai, meu Deus. Eu já tinha combinado com ele. Eu disse, Rafael, minha mãe vai chegar nesse dia, que era uma quarta-feira. 4 horas, você tem até 3h30 pra ficar. Não, aí eu falei assim, quando a manhã chegar, aí a gente já vai ter relação, porque aí a gente já vai estimulando, só que não deu tempo, né? Não. Porque, como que foi, né, o meu parto? Minha mãe chegou de manhã, eu fui fazer um ultrassom, tava tudo bem. A minha colega fez o exame, fez um descolamento das membranas, que é um método para desencadear trabalho de parto, que também libera prostaglandina e também aumenta esse trabalho desse colo. Eu fiquei sentindo uma contração ou outra, fui sair para almoçar, cochilei à tarde, e fui fazer exercício na bola. Fiquei fazendo exercício na bola. Gravei até uns exercícios que eu tava fazendo pra colocar no Instagram. Tá vendo? Não perde a oportunidade de fazer conteúdo. Eu fiz, Rafael, vamos lá na academia pra você me gravar fazendo exercício na bola. Fiquei 8, infinito, pra frente, pra trás, pro lado. No trabalho de parto, eu estava trabalhando. Exatamente. Exatamente. Fiz esse daí. Se vocês olharem aí, vai ter esse final de janeiro, vai ter esse conteúdo. E aí eu lembro que eu estava sentada no sofá, eu levantei, dei 2 passos, escutei POC e senti aquele quente. Eu disse, a bolsa estourou. Fui no banheiro, a bolsa estourou. Aí eu fiquei feliz, eu disse, a bolsa estourou, ela vai nascer. É hoje. Aí meu marido estava no quarto, aí eu cheguei para ele e falei, Rafael, a bolsa estourou, vai nascer. Aí ele ficou... Eu conto uma versão, ele conta outra, né? Cada um tem... Aí ele ficou igual um piro doido, assim, olhando. Ai, minha bolsa não tá arrumada. Ai, tem que ligar pra minha mãe. Ai, não sei o que. Aí eu liguei pra Carol, liguei pra você, liguei pra todo mundo. Falei, aconteceu isso. E aí eu fiquei em casa ainda, porque eu não tava com contração regular. Fui pro chuveiro. Só que aí eu tive também uma evolução que não é a mais comum. Sim. Acredito que pelo tanto de coisa que eu fiz para estimular a coitada para nascer. ordem de despejo. Mas assim, o que é que a gente sabe? Depois que rompe a bolsa, depois das 37 semanas, quando rompe a bolsa, a maioria das mulheres vai entrar em trabalho de parto nas próximas 6 horas. Sim. 6 horas. Então a gente espera 6 horas ver se ela entra em trabalho de parto espontâneo, estando tudo certo. Se não entrar, a gente faz a indução. Então, porque na minha experiência como neo, eu pego muita bolsa rota de mais de 12 horas. E o problema da bolsa rota prolongada, né, é o risco infeccioso, né, amiga? Sim. Porque você tem contato do bebê, do líquido com a vagina, que é um meio que tem bactérias. Mas enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, que é muito médico. E aí minha bolsa rompeu, avisei todo mundo, fiquei feliz, vai nascer. E fui tomar um banho, aquele teste do banheiro, né, que eu falo para os pacientes. Eu disse, olha, se você tiver na dúvida se está em trabalho de parto ou se está em latência, se as contrações estão regulares ou não, toma um banho de 1 hora, quente, deixa a água, que a água quente ajuda na dor. E vamos ver, se depois desse banho parou, diminuiu a contração, está na fase de latência, não é a fase de internar ainda. Não precisa ir para o hospital. Não precisa ir para o hospital, exatamente. Agora, se a contração ficou regular a cada 5 minutos e a dor, o desconforto está progredindo, provavelmente você está entrando em fase ativa. E eu fui para o hospital, falei com a minha obstetra, e ela falou até assim, tô chegando em casa, vou jantar, viu? Fique, se comporta, né? Intimidade. E aí eu comecei, uma primeira contração, eu... feliz. Segunda contração, eita, tá doendo. Terceira contração, eu disse, putz, tá... E aí o negócio começou, que não é o habitual. Não foi fino assim. Não foi fino. Foi mais ou menos aí. Não foi, eu vou trazer o anestesista. Não, calma, eu tô em casa ainda, amiga, tô em casa. E aí eu disse, Rafael, o bicho tá pegando. E ele querendo comprar passagem pra mãe dele vir. Ele tranquilo no celular.
Não tão tranquilo, né? Tranquilo. Se perguntar a ele disse, não, eu fiquei tranquilo. Ele é um pouco ansioso, mas na maternidade ele ficou extremamente tranquilo. Eu acho que também pela segurança de estar todo mundo ali, de confiar em todo mundo, isso é tão importante, né, amiga? É tão importante você estar no ambiente de parto com as pessoas que você confia. É um momento tão especial, eu acho que toda mulher merece isso. E vocês imaginam que assim, ó, por exemplo, o meu era cesárea, mas o da Isabel foi parto normal. Quem tava na sala dela, né? Tinha a obstetra, tinha a físio, tinha eu de pediatra. Tinha a obstetra, tinha auxiliar, tinha físio, tinha anestesista e você. Eu de pediatra e tinha a técnica da sala. A físio era a enfermeira? Tinha sim, amiga. Tinha Marjorie, tava? Tinha. Não tinha, amiga. Tinha. Whatever. Depois não tinha, não. Mas deixa assim mesmo, não tem não. E aí, assim, o que aconteceu? Eu vi que eu tava com mais contração do que eu esperado. Né? Começou a ficar uma contração a cada 3 minutos. E aí eu disse, Rafael, liga de novo e fala que a gente tá indo pro hospital, porque o bicho tá feio. Quando eu cheguei no hospital, e aí a gente foi, aí no caminho, eu lembro de uma amiga que falou assim, que já tinha tido parto vaginal, que é obstetra também, que eu fiz o parto dela. Eu lembro que ela falou assim, amiga, quando o bigode começa a suar, quando a dor começa, e eu lembro indo pela Pacaembu, São Paulo, toda esburacada, né? E cada contração eu me segurando assim, eu disse, meu Deus do céu. Cheguei no hospital, meu marido parou em frente, aí o segurança veio e disse, quer cadeira de roda? Eu disse, quero. Aí eu levantei e já fui andando. Ele disse, peraí, a cadeira disse, vem atrás de mim, meu filho, eu quero ser atendida. E aí eu já entrei, já me examinou, estava com 5 centímetros fino, já estava em pleno trabalho de parto. E aí eu disse, liga a banheira, porque para mim o que eu vejo, tanto pessoalmente como com as pacientes, o método de alívio de dor não farmacológico mais eficaz é água quente. Tá vendo? Seja na banheira, seja no chuveiro. E tem muita gente que tem um preconceito com a banheira na hora que chega no hospital. Nossa, Vocês já escolhem a maternidade, olhando todo lugar da sala de parto, como é que vai ser. Ai, a banheira é o mais gostoso. Não, quando eu tava lá embaixo... Pra ajudar. Quando eu tava lá embaixo ainda, no pronto-socorro, que eu ia subir, eu disse, por favor, peça pra ligar a banheira, paciente chata, né? Porque eu sei que demora pra encher. Chegou, não deu tempo, amiga, de usar a banheira. Não deu tempo. Porque a banheira tava enchendo e eu fui pro chuveiro enquanto a banheira enchia. Sim, a hora que eu cheguei, você tinha acabado de ser analgesiado, eu ainda não tinha chegado. Você não viu, né? Não. Tá vendo? Não. Que bom. Eu cheguei e você tava rindo, perguntando se você tinha dado muito trabalho. Você tinha acabado de ser analgesiada. Acho que você foi analgesiada com o quê? 7, 8? 7. Depois da analgesia eu tava com 7 centímetros. 7 centímetros. Só que você estava dando... Que show da Xuxa é esse? Não, e minha analgesia também não foi fácil, né? Óbvio. Né? Então, assim, a analgesia, trabalho de parto, ela é feita quando a paciente demanda, quando ela quer. Desde que ela esteja em trabalho de parto, na fase ativa. Outro ponto importante da tal da humanização. Exatamente. Então, respeita que a mulher tá falando. Eu já fiz analgesia de trabalho de parto de paciente com 2 centímetros que nasceu. Então não existe cedo demais, ou tarde demais, ou não dá. Só não dá se o bebê estiver nascendo e não dá tempo de enfiar a agulha ali. Mas, via de regra, dá para fazer sim analgesia, né? Mas eu acho que eu não conseguia ficar na posição, a minha coluna também tem um desvio e a anestesista funcionou algumas vezes para conseguir, e nisso a contração comendo solta, né? E uma coisa que acontece também, amiga, é que o nosso limiar de dor vai diminuindo e a nossa tolerância também. Então no começo você vai, beleza, aguento. Só que eu faço uma analogia como se fosse uma vela, né? Vai desgastando. Chega um momento ali que você não suporta mais a dor. Não dá tempo de respirar. Ela vai ficando cada vez mais próxima. da outra. Nessa fase, eu já tava com contração a cada, 2 minutos, né? 4 contrações em 10. Já tava muito próximo. Então, o meu parto, ele foi um pouco mais rápido do que o normal. Né? Que existe esse conceito também. Mas, enfim, depois da analgesia, você revive
E você entrou na famosa Partolândia. Entrei total na Partolândia. Eu lembro também que a técnica foi pegar meu acesso, que também é outra coisa, né? Vou contar, nem sei se eu deveria. Mas o acesso, a veia que é pega, é um acesso calibroso, né? Uma veia grossa. Por quê? Porque uma situação de emergência que pode acontecer em parto é sangramento. Então você tem que ter uma boa veia para você poder dar soro se precisar, fazer as manobras caso necessário. Então a gente pega um acesso calibroso, todo hospital tem esse protocolo. E eu lembro que quando ela deu a picada, eu fiz... Soltou um palavrão, que não era nem pela técnica, né, coitada? Depois eu pedi desculpa. Não, foi a dor da picada também. Porque eu já tava, tipo, exaurida, meu limiar de dor, né? E aí eu lembro que depois da analgesia, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, tá tudo bem, porque eu deixei ela em casa, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai ficar em trabalho de parto, né? E foi um antes e depois, né? A Isabel antes da anestesia. Depois foi só sorrisos. E depois, apaixonada pela anestesia. Você é minha vida. Então... E aí depois foi aquele clima, né, amiga? Aquele ambiente mais leve, mais gostoso. Não, foi um parto muito emocionante. Foi um parto muito gostoso, né, amiga? Que bom. E é isso que eu procuro proporcionar quando eu assisto a um trabalho de parto. Uma experiência leve, uma experiência tranquila, uma coisa que a mulher olhe para trás e pense, nossa, que legal, que bom lembrar desse momento, como foi bom. E eu tenho o mesmo carinho pelo meu, além de estar todo mundo lá, né? O meu pai é médico, né? E o meu pai entrou na minha sala de parto. E ele fala que, ele sendo médico, né? Quantos anos já tem? Você vai fazer 67, meu pai. Ele ficou muito impressionado com o clima da sala de parto, né? Tipo, era uma cesárea. E aí ele falou, você deitada lá, todo mundo conversando. Querendo ou não, é centro cirúrgico, né? E ele não entendendo a proporção. Ele falou, eu achei que eu fosse ficar ansioso, nervoso. Por exemplo, meu primeiro neto, o homem, é o meu filho, né? Porque o meu irmão furou minha fila. Ele é mais novo, mas ele foi primeiro. A gente tem 1 ano e 3 dias de diferença entre meu filho e a minha sobrinha. E aí, ela é a primeira neta, ele é o primeiro neto. Só que o meu pai entrou no meu parto. O meu irmão, quando a minha cunhada teve a Bia, ainda era aquele finalzinho da pandemia. Nossa. Então, não podia entrar gente no hospital. Tudo limitado, Todo mundo viu a Bia por um vidro. O pessoal do lado de fora do hospital. Foi depois que ela saiu do centro cirúrgico, a gente indo com ela pro quarto, porque eu entrei no parto do meu irmão, né? Eu fui a pediatra deles da sala de parto. E aí a gente parou a incubadora para eles verem ela do vidro. Então, eles não viveram que nem eles viveram o meu parto, né? Loucura, né? Então, eles estavam comigo no quarto antes de eu ir pro centro cirúrgico. A família ficou do lado de fora, porque aqui em São Paulo tem uma vantagem que não sei se em todos os lugares tem, mas as salas de parto, principalmente as cesáreas, né? A parede é de vidro. Tem então uma janela. A família fica ali. E na hora que a criança nasce, a gente pega e fala assim, olha, neném, o pai lá, consegue... Então... É tipo Rei Leão, sabe? Você vai lá Rei Leão, assim... exatamente. Aí o pai pode fazer... Enfim, e o meu pai estava na minha sala de parto, então toda essa proximidade que ele teve, ele não acreditava. Ele virou e falou assim, foi uma coisa tão tranquila, você estava sendo operada, não parecia. E isso é muito legal sobre... Hoje a gente tem a oportunidade de fazer esse pré-natal, de conhecer o teu obstetra, fazer esse acompanhamento, conhecer o teu pediatra, conhecer, sabe, quem vai estar lá, que realmente você se desliga. E foi a coisa mais linda do mundo, porque mesmo eu estando na cesárea, eu vi meu filho nascer, né? A gente baixa o campo. O campo, a mulher que quer ver, né? Tem mulher que não quer ver, e tá tudo bem. Eu queria ver o meu filho nascer. E ainda eu lembro de eu falando pra você, falando assim, ó, não se preocupa com a minha cicatriz. Você me abre direito isso daí que esse moleque vai nascer com a bunda pra cima e o pélvico sempre, né, é mais difícil de tirar. E eu virei pra ela e falei assim, por favor, mas você abre, tira esse menino. E ele já veio tão bonitinho, direto. E já chorou, né, E eu amiga? tava com fotógrafa, né, eu levei fotógrafa na sala de parto. E é a coisa mais bonitinha. E mesmo na cesárea, o meu filho veio direto pra mim. Então, gente, humanização, tudo que é feito com a mãe, com a gestante na sala de parto,
A via de parto não anula. Na cesárea, eu fiz a pele com meu filho, nós ainda vamos falar muito sobre isso, mas o meu filho saiu de mim para mim. Ele não foi para a mão de ninguém. A gente passa por debaixo do campo cirúrgico, Isso. A pediatra fica do lado da paciente, né? Dá todo o suporte ali, vê, já seca, já vê se precisa de alguma coisa, estando tudo bem. Demora para cortar cordão do mesmo jeito, tudo isso. assim. Então, assim... O pai pode cortar o cordão também na cesárea. Isso. Então, assim... Não, é importante a gente falar disso, porque assim, nós somos profissionais que a gente só faz isso da vida, né? Verdade. Tipo, a gente só cuida de gestantes, de famílias, de crianças, de bebê. E 2 partos completamente diferentes, a mesma emoção. Eu tenho vontade até de chorar quando eu lembro, porque foi o momento mais lindo da minha vida. E eu me senti tão mãe, tão feliz, tão tudo. E foi completamente diferente da sua experiência, completamente diferente da experiência de outras mulheres. Cada uma tem o seu momento. Mas assim, eu não mudaria nada. Bom, amiga. Eu não mudaria nada. Eu fico muito feliz. E eu acho que o nosso trabalho é isso. É pensar na segurança da mãe e do bebê. E pensar e fazer, ajudar a criar esse ambiente, essa atmosfera, que para cada paciente vai ser diferente. Então a gente pode botar música, você pode escolher uma playlist de acordo com o seu gosto. Tem gente que prefere... A sala estava escurinha. A sala escura, a sala clara. Tudo, do jeito que eu quis, do jeito que você quis. Que a gente pensou, que a gente planejou, que a gente fez o plano de parto, que inclusive vamos falar sobre isso, sobre amamentação, né? Que a gente falou nós sobre temos plano de parto. Isso. Exatamente. E podem mandar sugestões também. Isso, e o mais importante que hoje a gente queria deixar, né, Bel, é exatamente isso, gente. O seu parto, ele é único. Ninguém vai viver isso de novo. Você pode ter 10 filhos, o parto de cada um vai ser um momento único. Então se respeite. Se você você queria um parto normal e no meio do caminho olha, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, conversa com o teu obstetra tem que te ouvir e tá tudo bem. E entender, né, de onde que vem isso, trabalhar, porque você tomou sua decisão, acabou. Você que tá no comando ali, desde que esteja tudo bem, tudo seguro, você e seu filho que são os protagonistas daquilo. Isso que é humanização. E não tem falha, né? Não tem falha. Se você mudou de ideia, é isso. Se chega num ponto em que tá arriscado para você ou pro bebê, também vai mudar. E tá tudo bem. Tem como você ter o mesmo desfecho feliz de ter um momento único de encontrar o teu filho. E é aquilo que a gente tinha falado também no episódio anterior. Quando a gente decide ser mãe, a gente não tem controle de como que vai ser a gravidez, nem de como vai ser o parto. Então, a mulher precisa abrir mão desse controle, se colocar nessa posição de vulnerabilidade até, que é difícil às vezes pra gente. A gente até hoje tá aprendendo, né? Até hoje. Mas é isso, né, amiga? Eu lembro uma vez que eu cheguei com Maria já numa consulta de puericultura lá, que eu desabei de chorar, que estava super vulnerável para você. Puerpério. Não, mas já fui até mais para frente, já pensando em parar de amamentar, lembra? Sim. Então, assim... Recente. E eu sigo amamentando, mas ok. Exato. Mas é isso, né, amiga? Mas é isso. Então, assim, gente, quem tiver aí relatos de parto, coisas legais para mandar pra gente, pode mandar. Compartilhem com a gente como foi essa experiência de parto para vocês. Também, né? A gente pode combinar de, às vezes, marcar episódio só de dúvidas, em que a gente lê o que vocês estão falando, exato, né? Exato. Aí, eu acabei de lançar, gente. Aquele episódio assim, não tive passagem. Minha mãe não teve passagem, eu posso ter passagem. Esse negócio, quase uma passagem de ônibus. Exato. Mas assim, então espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido um conteúdo útil. E conta pra gente o que é que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. Tchau.